33, a palavra do Senhor nos diz assim: o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. O que essa palavra está nos dizendo é que o Senhor não nos trata segundo os nossos merecimentos. A gente tem a ideia, a achar que quando a gente está passando por uma dificuldade, por uma luta, por uma dor, por uma enfermidade, a gente tem a tendência a pensar em que nós pecamos para merecer aquilo. Ou quando nós somos abençoados e estamos bem, conquistando, a gente tem a tendência a pensar, né? Nossa, como eu esforcei, eu cheguei até aqui. Mas se a gente analisar a palavra, por exemplo, lá em Deuteronômio, o Senhor fala para o povo: quando vocês chegarem na terra prometida e tiverem recebido todas as promessas que eu fiz a vocês, não achem que foi a mão de vocês que fez isso. Porque o Senhor, Ele dá todas as coisas conforme o plano perfeito dele sobre nós. E a ideia de bondade de Deus que nós temos é algo bom segundo a nossa visão humana, a nossa ótica humana. E às vezes é bom para o Senhor, segundo a visão do Senhor, nos corrigir, nos colocar em desafio, nos colocar em lutas, em angústias, para que a gente venha amadurecer a nossa fé, para que a gente venha crescer, para que a gente venha conhecer Ele. Como é que eu vou saber que Deus tem uma paz para mim que excede todo o entendimento se todas as circunstâncias estiverem favoráveis? Eu nunca vou conhecer essa paz. Eu só vou conhecer a paz que excede todo o entendimento se eu experimentar um momento em que todas as circunstâncias são desfavoráveis, eu não tenho motivo nenhum para ter paz e eu conheço essa paz que excede todo o entendimento que vem dele. Como que eu vou experimentar um Deus que é provedor sobre as nossas vidas se todas as circunstâncias estiverem favoráveis, se a conta estiver cheia, se tudo estiver bem? Não tem como. Deus só pode se mostrar para mim como um Deus provedor em tudo se Ele permitir que todas as minhas seguranças humanas sejam tiradas. E Deus, Ele permite muito isso na área da saúde, porque é uma área que você não pode fazer nada. Se o médico não achar o que está acontecendo de errado, você não pode fazer nada. Sua única opção é confiar nele. E aí ele tem como se mostrar para você como um Deus que provê em todas as coisas. Ele só tem como se mostrar para nós como Jeová Rafá se você tiver uma enfermidade que a medicina não pode resolver, para ele se mostrar para você como Jeová Rafá. O Espírito Santo só pode se mostrar para mim como o Consolador se eu estiver desconsolada, se eu estiver passando por dificuldades. Então, a gente precisa aprender a olhar para Deus, a olhar para a palavra, a olhar para a fé, e entender que não tem nada, não é nada sobre mim. Deus tem um plano perfeito. E à medida que você vai conhecendo Ele, você vai entendendo que Ele é bom. Mesmo quando Ele permite a enfermidade, é a bondade dele agindo sobre a nossa vida. Mesmo quando Ele permite a escassez, é a bondade dele agindo sobre a nossa vida, nos fazendo conhecer quem Ele é. Porque se a gente for suprido em todas as coisas, a gente não conhece em quem Deus é. E para que a gente chegue a um nível de maturidade maior, Jó chegou nesse nível de maturidade com Deus, depois que ele passou por tudo aquilo que ele passou, ele falou assim: ainda que ele me mate, eu esperarei nele, porque eu conheço ele. Se ele me matar, vai ser a boa, perfeita e agradável vontade dele acontecendo na minha vida. Se ele permitir enfermidade, é a boa, perfeita e agradável vontade dele acontecendo na minha vida. E a gente precisa tirar da nossa mente essa ideia, né? O que eu fiz de errado? É só o diabo. Se eu coloquei a minha vida nas mãos do Senhor, de verdade, e não é se eu coloquei, não fiz nada mais de errado, porque a gente erra, a gente peca, infelizmente. Nós estamos num mundo caído, num mundo pecaminoso. Mas se eu coloquei a minha vida nas mãos dele, é ele quem governa ela. Deus não recebe a nossa vida e aí a gente comete um pecado, ele entrega na mão do inimigo. Não, não é assim que Deus nos trata. A palavra dele nos fala. Ele não nos trata, não nos retribui segundo os nossos pecados. Ele nos trata segundo a sua misericórdia. Hoje eu acordei com uma mensagem na minha mente: o seu cajado, a sua vara e o seu cajado me consolam. Mesmo quando ele me coloca para andar em lugares difíceis, é porque ele quer se mostrar para mim quem ele é de verdade. Ele quer que eu conheça ele num nível maior. E me lembrando que agora, esses tempos, eu tenho orado e falado: Deus, eu quero te conhecer mais. Eu quero te conhecer no nível mais profundo. E só tem como eu conhecer a Deus no nível mais profundo se as minhas seguranças humanas forem tiradas
e eu tiver que confiar nele. Quando Pedro sai do barco, todo mundo estava no barco seguro. Quando Pedro vê Jesus sobre as águas, Pedro teve que sair da sua segurança para viver o sobrenatural. Se a gente analisar a atitude de Pedro, ele pisou em mar aberto ali. Não tinha nenhuma garantia de que ele não afundaria, mas não. Ele mesmo assim ele foi. E quando ele afundou, o Senhor estava lá para socorrer ele, porque o Senhor é assim conosco. O Senhor nos trata segundo o conselho da sua própria vontade. Quando nós passamos a conhecer mais o Senhor, nós entendemos que é isso. Deus tem uma vontade soberana, boa, perfeita e agradável, baseada num amor imenso sobre a nossa vida. E Ele está nos conduzindo mansamente. Mesmo que para nós seja desafiador, gera medo, dor, Ele está nos conduzindo mansamente às correntes das águas tranquilas, porque Ele é um bom pastor, tá bom? Tenha isso em mente. Não é pelo que você faz de certo que você é abençoado e nem pelo que você faz de errado que você sofre. Quando você entrega a sua vida a Deus e busca viver segundo a vontade dele, ele age na sua vida segundo o conselho da sua vontade. Fica com Deus, Deus te abençoe.